Alô, meus chupetinhas, tô por aqui para dar umas dicas a vocês. Em tempo de coronavírus, né, de quarentena, toda a esfera estadual e municipal foi decretado que teríamos que respeitar a quarentena, então tô trazendo uns vídeos para vocês, para a gente estar se atualizando e algo que a gente vai precisar lá na frente, tá? O assunto de hoje, ó, potenciação. A gente vai ver porque lá na frente a gente vai precisar para função exponencial. Então, vamos que vamos. Potenciação, eu tenho aqui, ó, A elevado a B igual a C. Esse A, pessoal, é o que a gente chama de base, a base da nossa potência. Já o B é o que nós chamamos de expoente monstro do pântano. Meus monstrinhos vocês. E C nada mais é do que a potência. Vê só. Esses são os elementos, são os termos da nossa potenciação. Eu tenho aqui, ó, um exemplo. 2 elevado à quinta. A base, tá? Ela vai ser repetida quantas vezes aparece um número aqui no meu expoente. Por quê, vê? Eu geralmente pergunto às pessoas assim, o que é uma potenciação? E as pessoas ficam meio complicadas em dizer o que é uma potenciação. Potenciação, galera, nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu tenho um fator que vai se repetir tantas vezes. Nesse caso aqui é 2 à quinta. O 2 é que vai se repetir. Vai ser o fator que vai ser repetido. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Que dá 32. Você faz normal. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Massa? Então, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Aí, ó. O que é importante na potenciação são as suas propriedades. Vamos relembrar isso aqui, porque nas próximas aulas a gente vai utilizar função exponencial, principalmente log, tá? E outra coisa, fica ligado que a gente vai estar mandando lives por aí, tá? Então, ó, 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, ele é igual a 1. Aí vem a pergunta, por que, chupeta? Eu vou explicar daqui a pouco. Massa? Então, ó, todo número elevado a 1 é a própria base, porque ele está pedindo para se repetir uma única vez. Esse aí fica tranquilinho. Já aqui, ó, eu tenho 7 a terceira vezes 7 a quarta. É o que a gente chama de multiplicação de potências de mesma base. Isso pode acontecer com 2, com 3, com 4, quantas bases estiverem se multiplicando, desde que elas sejam iguais, tá? Então eu tenho 7 a terceira vezes 7 a quarta. Eu repito a base e somo esses expoentes. Então aqui eu vou ficar com 7 a sétima. Olha que bonitinho. Então, ó, também dentro dessa situação de propriedades nós temos a quarta, que é a divisão de potência de mesma base. Tá? Eu tenho 2 a sétima dividido por 2 a terceira. Então isso daqui eu repito a base e subtraio sempre o de cima menos o de baixo. Então vai ficar 7 menos 3. 2 a quarta. É isso aí, meus chupetinhas. Eu acho que tá tranquilo, tá de boa, né? Só que eu tenho uma observação a fazer. Vê só. Imagina que tu pegou o número 3 e dividiu pelo próprio 3. Isso aqui dá quanto? Dá 1, claro. Eu aposto que vocês responderam de imediato isso aí, tá? Do mesmo jeito, vou pegar outro exemplo. Se eu tenho 153 dividido por 153. Aposto que vocês já responderam. É isso mesmo. Então, vê só. Quando eu pego um numeral e divido pelo próprio numeral, o resultado sempre vai dar 1. Isso eu acho que vocês já sabem. E sabe o que é engraçado? Olha só. Eu vou fazer um exemplo um pouquinho diferente. Preste atenção para tu não errar essa, viu? Vai ser um pouquinho diferente. Então se liga na resposta que tu vai dar. Se eu tenho A dividido por A, vai dar? Teve gente que pensou que era A. Não dá A não, meu chupetinha. Dá sempre 1. Qualquer coisa que eu pegar e dividir por qualquer coisa, o resultado vai ser 1. Tá? Por que, chupeta, tu tá falando disso aí o tempo todinho? Porque é o seguinte, cara. Se eu pego 3 a segunda e divido por 3 a segunda, eu estou dividindo a mesma coisa aqui. Então, a gente já sabe que o resultado é 1. Logo,
eu poderia usar essa propriedade que a gente usou aqui em cima. Ó. Vai ficar 3, esse 2 de cima menos o 2 de baixo. Logo, isso é igual a 0. Por conta disso que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vejam só. Quando alguém perguntar a você por que qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1, é porque você tem uma divisão de potências de mesma base e mesmo expoente. Não esquece mais disso, não. Essa dica não é com qualquer um que tu pega, não. Ó. Chega, chupetinha. Então, ó, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui a quinta propriedade. A quinta propriedade a gente chama de potência de potência, porque a gente tem um separador, seja ele parênteses, colchetes ou chaves. Ó, separando os dois expoentes. O que é que eu faço? Eu repito a base e multiplico esses expoentes. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Então, 3 a décima. Vê só. Tem muita gente que confunde essa quinta propriedade com a sexta. Por quê? Porque esteticamente eles são muito parecidos. O que é que diferencia esse para esse? O separador. Eu aposto que tu notou que o separador, no caso aqui, é o parênteses. Só que esse expoente é expoente do expoente. A gente chama expoente de expoente. E o que é que eu faço? Eu começo sempre de cima para baixo. Então, ó, eu vou botar 5 elevado à segunda. Então, vai ficar 5 vezes 5. Então, vai ficar 3 elevado a 25, que é muito diferente de 3 a décima. Beleza? Se liga nessas duas propriedades para não ter erro. A próxima, expoente negativo. Vê só, galera. Preste atenção. Todo número, mesmo que não apareça, ele está sendo dividido por 1. Então, quando eu tenho o sinal negativo, ele tem uma representatividade. Ele representa algo. Do mesmo jeito que eu posso ter 4 assim, mas 4 pode ser isso aqui. 4 ainda pode ser isso aqui, representado. Tu ainda pode escrever 4 por extenso. E todas essas são representações do meu 4, tá? Não vai deixar de ser 4. Só que está sendo representado de forma diferente. E é o que acontece. Eita, foi o meu apagador que caiu. Mas não te preocupa não, tá certo? Daqui a pouco eu pego ele. Vê só. O que é que acontece? 7 elevado a menos 2. O que é que esse menos ele vai te levar a entender? Que tu tem que inverter tua base. Tu vai fazer isso aqui, ó. O 1 que estava aqui embaixo vem para cima e o 7 que estava em cima vai para baixo. E desaparece o sinal negativo. Lembrando, vocês têm uma dificuldade de entender uma coisa. Uma igualdade, ela serve para tu ir da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda também. Então, se eu tiver uma fração cujo no denominador eu tenho uma potência, eu posso inverter e botar esse expoente com o sinal contrário. Massa? Acho que todo mundo entendeu. E a última, e a que eu brinco mais com a galera, é a oitava propriedade, tá? É assim, ó. Expoente fracionário. E para explicar essa daqui, eu vou fazer como eu faço com os meus... Quando eu dava aula lá no 6º ano, era muito engraçado. A gurizada, né? Os pirralhinhos ainda chamando tio chupeta. Era engraçado, era engraçado. E aí, eu gostava de trabalhar com eles de forma lúdica. Eu gostava de trabalhar com eles para que eles lembrassem de uma dica que eu desse que fosse importante para eles. E o que que eu fazia? Sempre que eu tinha aqui, eu fazia um solzinho aqui assim, ó. Fazia um sol e dizia a eles: galerinha, vê só, tá vendo esse sol? Esse sol tá mandando raios solares para cá. E a minha pergunta para eles era o seguinte: esse 3, ele se encontra no sol ou na sombra? Eu aposto que você olhou assim e fez: ele tá no sol, chupeta. E tá no sol mesmo. Já o 5, ele está na sombra. E aí eu quero que o 2, ele entre na casinha. É cheio de frescurinha, né? Chupeta cheia da coisa lúdica lá pra gurizada. E aí o que que eu faço? Já que o 2 quer entrar na casinha, quem tá no sol vai pra sombra, quem tá na sombra vai pro sol. Então, ó, estão aí as 8 propriedades da potenciação para você. O que tu não pode esquecer, fera, são essas propriedades porque você vai utilizar na função exponencial e na função logarítmica. Beijo e até a próxima.